Eu engravidei do meu filho com 19 anos. Eu era da igreja. Tem N preconceitos por você engravidar. Ferrou! Eu vou matar a criança, não vai dar 30 dias comigo. Eu fiquei traumatizada com tudo que eu passei. Maternidade é você viver lidando com a culpa. Hoje eu quero compartilhar com vocês um dos temas que eu mais gosto de falar na vida, que é a maternidade. Eu fui mãe muito jovem. Meu filho, ele não foi programado. Eu engravidei do meu filho com 19 anos. Então, na época, tinha N questões. Eu era da igreja, na igreja já tem aquela questão do julgamento. Por várias circunstâncias, tem N preconceitos por você engravidar. Claro, obviamente, pesa sempre muito mais pro lado da mulher, né? Quando eu descobri que eu tava grávida, foi um choque pra mim. Um choque. Não por eu ter filho, mas pela responsabilidade que eu teria a partir daquele momento. Eu lembro que um dos meus desesperos, um dos meus medos, e em alguma conversa eu falei pra minha mãe e pra minha irmã, era de: cara, mas eu não cuido nem de mim. Eu nem sei tomar remédio, tipo assim, quando eu tô com dor de cabeça, quando eu tô com qualquer dor, eu pergunto pra minha mãe: como que eu vou cuidar de uma criança? Eu lembro que quando eu pensava nesse fator, eu falei: eu vou matar a criança, não vai dar 30 dias comigo, eu não vou conseguir cuidar dela. Essa era uma das coisas que mais me afligia, um dos meus principais medos. Durante toda a minha infância, eu cresci com a minha mãe sendo mãe solteira, a minha avó ajudando em tudo em casa. Então eu também entendia quanto era difícil você ser mãe, né? O quanto de responsabilidade que você tem por ser mãe. Então eu falei assim: ferrou muito. Porém, a magia. E aí, durante toda a gravidez, eu lembro que eu não aproveitei, assim. Primeiro que minha gravidez, ela já foi bem turbulenta. Eu passava muito mal, eu ficava ruim. Eu não tive nenhuma dessas doenças delicadas, sabe? Mas, assim, a própria... os enjoos. Eu trabalhava longe, então todos os dias com barrigão, eu pegava trem, ônibus. Então era bem delicado, assim. Foi bem complicado. Foi turbulenta nesse sentido, sabe? E por outras questões que eu também passava, enfim. Então, não foi uma gravidez, tipo, que eu pude aproveitar barrigão e que não sei o quê. Não, nada disso. Não teve toda essa beleza, experiência toda da gravidez, não. Foi bem... Durante muitos anos eu não conseguia... morria de medo de engravidar de novo, porque eu fiquei traumatizada com tudo que eu passei. Porém, quando aquele pacotinho, quando o Vivi nasceu, gente, é um amor que eu não sei, assim, né? Eu acho que quem não é pai e mãe não consegue... Não vou nem falar de pai, porque eu não sou pai, né? Então, vou falar aqui de mãe no meu lugar onde eu tô, na minha posição, né? Cara, eu não sei se tem outro amor igual a esse. Eu não sei descrever. Toda vez que eu falo do amor materno, assim, eu não sei. Eu não sei se tem alguma outra coisa. Até hoje, eu não consigo encontrar palavras pra falar sobre o amor que eu tenho pelo meu filho e da importância que ele tem na minha vida. A partir daquele momento, gente, depois que o Vitor nasceu, tudo pra mim fez sentido. O meu mundo parou. É como se eu tivesse renascido naquele dia. E a partir daquele dia, eu virei uma outra Daiane. Eu brinco e eu falo pra todo mundo que quando você se torna mãe, quando eu falo você se torna mãe, eu acho que cada pessoa tem uma percepção diferente. Pra mim, eu me tornei mãe quando o Vitor nasceu. Não é ainda quando eu tava grávida. Quando eu tava grávida, ainda minha ficha não tinha caído. Eu me tornei mãe quando o Vitor nasceu. Quando eu vi aquele pacotinho no meu colo, o mundo parou ali pra mim. E a partir dali, eu entendi muitas coisas. Uma delas é que eu tinha que ser muito corajosa, eu ia ter que enfrentar meus medos, eu ia ter que ser mais destemida, eu ia ter que correr e eu ia ter que fazer o que eu tivesse que fazer pela felicidade do meu filho, pra cuidar do meu filho. É engraçado que eu mudei muito, assim, gente, mas assim, todas as minhas conquistas hoje, tudo que eu aprendi sobre mim, tudo que eu aprendi sobre a vida, eu conecto muito com a maternidade. Se eu não tivesse o Vitor, eu não teria tido a coragem de sair de tantas situações difíceis, porque
todas as situações que eu tive que tomar alguma decisão, todas as situações que eu tinha que ser mais enérgica, eu tinha muito aquela síndrome da boazinha. Por exemplo, queria agradar todo mundo, queria que todo mundo gostasse de mim, não queria machucar as pessoas, mas assim, eu não queria machucar as pessoas em um nível de me sabotar ou de me isolar ou de me colocar abaixo da pessoa. Eu não queria desagradar as pessoas, que eu não queria ser mal educada, que eu não queria ser insensível. Fui muito manipulada. Essa foi sempre uma questão, inclusive, em vários momentos da minha vida, gente. Eu fui aprendendo aos poucos. Mas eu acho que tem a ver muito da gente crescer de tipo, você tem que ser uma boa pessoa. Você não tá sendo agradável. E várias dessas coisas, quando eu tive filho, eu falei assim, se eu não começar a enfrentar as pessoas que estão próximo de mim para as coisas que eu acho que são benéficas pro meu filho, eu vou fazer isso pra quem? Quem vai proteger ele? Quem tem que proteger ele sou eu. Agora, se nem eu consigo proteger, aí foi a época que eu arrumei muita briga. Muita briga mesmo, porque independente de quem fosse, se eu acreditasse que não era algo bom pro meu filho, eu não ia passar a mão na cabeça, eu não ia ficar quieta, nem nada disso. Eu acho que isso foi só o começo. Isso não me mudou definitivamente, mas a maternidade como um todo me mudou. Nesse aspecto, cada vez isso foi ficando mais forte. Situações que eu achava que o meu filho não deveria passar. Eu já passei por isso e, assim, definitivamente, eu não quero que meu filho tenha essa experiência. A experiência dele vai ser muito mais leve nessa situação. Relacionamentos, pessoas eu me afastei. Tiveram pessoas que fizeram mal pra mim, mas pessoas que às vezes eu não achei que poderiam dar o máximo do que eu acredito que meu filho merecia, sabe? Então, a partir do momento que eu tive meu filho foi prioridade na minha vida em tudo. Eu acredito que de uma forma saudável, porque não tava deixando de pensar em mim, nem nada. É como se, quando eu tive o meu filho, ele virou uma ferramenta para eu poder pensar na gente, que eu tava construindo uma vida pra gente. Então, até algum momento eu tava sozinha, e a partir daí eu tinha o meu filho, eu tinha um parceiro para o resto da minha vida. Então, eu deveria pensar nele. Eu acho que em algum nível, por pensar tanto nele, que era alguém que eu deveria defender, que era alguém que eu deveria proteger, que eu deveria cuidar, a minha vida começou a mudar. Todas as minhas conquistas hoje, eu sempre vinculo ao meu filho, porque me encorajou para eu tomar várias das decisões da minha vida. Outra coisa foi como eu mudei como pessoa. Eu costumo falar pra todo mundo que quando você tem uma criança, como se você estivesse no Big Brother. Você tem uma câmera 24 horas te olhando. E aí, muito mais do que ensinar o que o meu filho tem que fazer, é eu praticar o que eu falo. Não adianta eu falar pro meu filho, você tem que fazer isso, isso, aquilo, e eu fazer totalmente ao contrário. E eu nem queria que meu filho tivesse essa percepção. Nossa, a minha mãe manda eu fazer isso daqui, ela faz totalmente o contrário, porque assim, é uma ilusão, gente. Você tá se enganando se você faz o contrário do que você fala pro seu filho, porque seu filho não vai fazer. Porque ele vai fazer exatamente o que você tá fazendo. Ele vai falar pra você que ele tá fazendo aquilo e vai fazer o contrário também. Porque é isso que você tá ensinando. Você não tá ensinando o que você tá falando. Ele faz o que você faz, não o que você fala. Quando virou essa chavinha na minha cabeça, gente, mudou tudo pra mim. Porque eu comecei a me policiar em relação às coisas. Porque eu sabia que eu tinha que ser uma pessoa melhor se eu quisesse formar um ser humano, uma pessoa melhor também, né? Então eu tive que mudar as minhas ações, eu tive que mudar muito de quem eu era. Um ponto de chave que mudou muito logo que eu comecei a morar com meu marido, que não é o pai do meu filho. Ele uma vez falou pra mim que eu gritava. Ele falou assim: "Você já percebeu que você fala gritando o tempo inteiro com o Vi?" Cara, eu falei assim, como assim? Sério? Eu falo o tempo inteiro gritando. Ele, quando você tá falando, você já fala gritando. Aí quando você precisa aumentar a voz pra você resolver alguma questão, ele nem percebe. Por isso que você tem que repetir tanto, porque você tá gritando. Eu fiquei, eu gritando? E eu comecei a reparar que eu realmente falava gritando. Talvez porque falavam gritando comigo também e era normal pra mim. Quando caiu essa ficha, vem um ponto bem importante da maternidade. Maternidade é você viver, tá? Lidando com a culpa. Você vai sentir culpa durante muito tempo. Sobre várias questões que você fala assim, ai meu Deus, isso, aquilo. Tem coisas que eu acho que o Vitor nem
liga, mas quando cai a minha ficha, eu fico, ai meu Deus, eu sou culpada por isso, eu sou culpada por aquilo, então. Maternidade é culpa. Quando caiu a minha ficha, que eu falava gritando, e que era tão normal pra mim, eu comecei a prestar atenção. Às vezes a gente trata alguém de fora, uma visita, um amigo, tão bem, mas aí dentro de casa o seu filho você tá gritando, você tá sendo enérgica, você tá mandando. Eu tava tratando ele como se eu fosse chefe dele. E não como se eu fosse parceira dele. Então essa é uma ficha que virou. Eu sempre fui muito amorosa com Vi, gente. Sempre. Mas isso era uma característica minha. Eu falava gritando. Então quando virou essa chavinha, um outro ponto que eu melhorei muito, que me fez crescer muito, ter uma comunicação amigável com meu filho. Eu dou a liberdade e eu falo pro Vitor, eu incentivo que ele me questione. Primeiro, porque eu não sou dona da razão em relação a tudo. E se ele não me questionar, também não sei o que ele não entendeu. Pode ter situações que eu realmente esteja sendo injusta? Pode ser que pode ser, né? Acontece. E eu acho que muitas vezes a gente vai no automático, né? Antigamente eu lembro que a gente via assim, não, é isso e acabou, chega. E eu não queria que o meu filho tivesse isso. Eu não queria que o meu filho, qualquer pessoa que chegasse na vida do meu filho, falasse, você tem que fazer isso, é isso e acabou, e vai lá e faz. Não. Eu quero que meu filho tenha opinião. E se eu quero que ele tenha opinião, eu tenho que ensinar dentro de casa. A ele se posicionar, que ele seja uma pessoa firme, que ele seja uma pessoa correta, que ele tenha caráter, mas que ele também seja firme em relação aos propósitos, às opiniões dele e tudo mais. Então, quando você tem dentro de casa alguém te questionando, gente, você cresce muito. E alguém que você não pode matar. Você vai ter que dormir. Daqui a pouco a pessoa vai estar assim: oh, me dá beijinho de boa noite. Você vai ter que dar beijinho de boa noite. E é incrível como você evolui. Esse é só um dos pontos da maternidade. A maternidade, ela me fez crescer muito, ela me deixou corajosa. Eu fiquei muito mais focada em relação aos meus objetivos, o que eu realmente queria e realmente as pessoas que eu queria para minha vida, quem eu queria ser, quem eu queria me tornar, para onde eu quero ir. Se não tivesse sido meu filho, eu acredito que mais me ensina do que eu ensino para ele. E aí eu aprendo todos os dias. Hoje eu não estaria aqui. Hoje talvez eu nem estaria aqui falando com vocês. Hoje eu não estaria nessa casa. Hoje eu não estaria no emprego que eu tenho hoje. Hoje eu não estaria com a vida que eu tenho hoje. Porque muito facilmente eu teria me acomodado na vida, na situação, naquele cenário que eu tinha. O meu filho, ele me motivou e ele me encorajou a lutar pela gente e mudar a minha realidade, porque eu não tinha nada a perder. E era uma força. Quando você vira mãe, eu não sei quando você vira pai, né, gente? Eu só sou mãe, mas quando eu virei mãe, é uma força fora do comum. É uma certeza que você tem que ter que tudo vai dar certo, que você vai poder mudar a vida daquela pessoa. É uma certeza que você não quer que aquela pessoa tenha os mesmos gatilhos, que essa pessoa passe pelas mesmas situações. Eu sei que em algum nível, da mesma forma que eu tive gatilhos, que a minha família me gerou gatilhos e me geraram questões que eu tinha que resolver, eu sei que em algum nível eu vou passar isso pro Vitor e quem sabe eu vou descobrir daqui a uns anos, ou quem sabe eu nunca descubra quais foram as questões que eu deixei pro Vitor resolver. Mas eu acho que é justo que eu não repita o que eu aprendi. E que seja ele tenha que lidar com outras questões, que talvez sejam mais fáceis, ou talvez vai ser na mesma proporção, mas são outras questões. Que eu dei a oportunidade dele resolver outras coisas. E não ficar nesse loop infinito, sabe? De geração em geração. Então, minha mãe não resolveu as questões dela com a minha avó. Eu não resolvi com a minha mãe. E agora o meu filho vai ter que resolver as mesmas questões que já tá na terceira geração e não resolve. Eu quero dar a oportunidade dele de ter outras questões para resolver. Quando eu fui mãe, eu também acreditei que eu queria dar uma outra realidade. Ele ia ter outros problemas para resolver, que não fossem talvez tão intensos para aquilo que eu vivi, né? Então ele vai ter outros problemas que são intensos também, mas eu não quero que ele tenha os mesmos problemas. Ele vai ter outras coisas. E é isso. Quando eu fiz esse vídeo, eu pensei em uma amiga que descobriu que tá grávida e que ficou assustada. E isso não é um incentivo, tá? Eu falei que eu fui mãe jovem. Em nenhum momento, gente, foi fácil. Em nenhum momento. Se eu pudesse voltar
voltar desde o início, ter aprendido tudo que eu aprendi para dar a melhor experiência para o meu filho mais perfeita possível, eu teria feito. Mas não é assim que funciona, a gente vai aprendendo no meio do caminho, né? E quando essa amiga ficou muito surpresa por ter ficado grávida, foi isso que eu compartilhei. Era isso que eu queria falar com ela. Então é isso que hoje eu quero compartilhar com vocês. A maternidade é a experiência mais fantástica da sua vida. Se você tiver essa experiência, faça proveito dela. Aproveita cada minuto. Eu queria tanto ter aproveitado cada segundo e ter entendido desde lá do início que eu tava gerando uma criança, tinha uma criança dentro de mim. A minha ficha só caiu depois que o Vitor nasceu. E tá tudo bem. Consegui aproveitar esses 13 anos do meu filho, que foram muito bem vividos, eu aproveitei muito. Eu falo pra ele que eu dei toda a minha juventude, né? Eu tinha muita energia, gente. O Victor aproveitou com intensidade toda a minha energia. Então a gente brincava muito, a gente sempre saía, sempre fui muito criativa. Então eu sempre inventei moda, situações, cenários. E mesmo quando a gente estava naquela situação que era a situação que eu tinha questões infinitas financeiras para poder lidar, eu tentava ao máximo não passar pro Victor tudo que a gente estava passando. Ao máximo, eu sempre tentei ressignificar, né? Porque assim, a criança, ela tá lá na fantasia. Se você trouxer o peso da situação que você tá, aí a criança sente. Mas se você for mágico, se você for lúdico, a criança não vai sentir. Então eu sempre tentei trazer isso pra infância, pra vida do meu filho. Ser o mais lúdica possível em tudo que a gente fosse fazer, para que aquela situação fosse muito mais leve do que o que a gente estava passando, do que o que a gente estava. E é isso. Se você ficou surpresa, se você passou pela maternidade, ou se você é mãe ou tá passando por um momento difícil, esse é meu olhar sobre a maternidade, sabe? Eu espero que você consiga aproveitar, que você consiga criar o seu filho da melhor forma possível, porque tem isso, né, gente? É a melhor forma possível. E a forma que você tem aí nesse momento que você tá agora. E assim, eu desejo que consiga crescer com seu filho, porque o filho, gente, é uma das maiores ferramentas de evolução, de autoconhecimento que você pode ter na sua vida. É a maior bênção da vida, o filho. É isso. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau!